Olá, olá. Hoje nós vamos entrar de fato aqui na segunda aula da nossa disciplina, em que nós vamos ver, começar a ver mais sobre as plantas terrestres que são alvo do nosso curso. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse grupo de plantas e ver quais são as principais características delas. Então, só um pouco sobre a diversidade dessas plantas, as embriófitas, que são as plantas terrestres, elas têm cerca de 290 mil espécies. Esse é um número estimado, provavelmente subestimado, mas que corresponde a mais de 95% das espécies de plantas que são conhecidas. Obviamente, né, isso está deixando de lado então o que nós tratamos como plantas, mas consideramos como algas, né? Esse é um grupo não natural, que inclui diferentes linhagens de plantas, mas todas essas algas então representariam 5% das plantas e as plantas terrestres 95%. Obviamente existe uma esse número em relação à diversidade de algas com certeza é subestimado, né? Existem muitas coisas no ambiente aquático que não são conhecidas, então assim, mas dentro do que nós sabemos, o que predomina aí na diversidade de plantas são as plantas terrestres. Dentro das plantas terrestres, nós vamos ver ao longo da disciplina 4 principais grupos, talvez 5, se eu não me engano. O maior deles são as angiospermas, que são as plantas com flores, e a gente vai dedicar um pouco mais das nossas aulas a este grupo, que é super importante. Nós vamos ver também as gimnospermas, que são os pinheiros ou ciprestes. As licófitas, que eram tratadas como samambaias, próximas às samambaias, e que incluem os licopódios, as selaginelas, mas elas não estão tão proximamente relacionadas às samambaias, que são, na verdade, mais próximas evolutivamente das plantas com sementes e com flores, né? As angiospermas e as gimnospermas. Compartilham com as samambaias um ancestral comum que elas não compartilham com as licófitas. Então a gente vai fazer aqui nessa disciplina a distinção entre esses dois grupos, as licófitas e as samambaias, que são também conhecidas como monilófitas, e são esse quarto grupo de plantas que nós vamos ver. E por fim, nós vamos também olhar para as briófitas, que incluem os musgos, antóceros e hepáticas. Em particular, sobre as briófitas é muito interessante porque recentemente tem havido mudanças no entendimento das relações evolutivas dessas plantas com as demais plantas terrestres e vai ser legal discutir isso com vocês em uma das nossas aulas. Então, só olhando o contexto evolutivo em que as plantas terrestres se encontram, né? Isso aqui é um cladograma que mostra as viridiplantae, ou as plantas verdes, são aquelas plantas, os organismos, na verdade, que fazem fotossíntese a partir de uma endossimbiose primária, né? Então, o cloroplasto dessas plantas se originou a partir de uma endossimbiose primária. Então, a linhagem das viridiplantas tem dois grupos principais, duas linhagens principais, Chlorophyta e Streptophytas, e as plantas terrestres são um dos grupos que pertencem às Streptophytas, né? Então, as plantas terrestres elas são descendentes aí, dessa linhagem de plantas que obtiveram seus cloroplastos por endossimbiose primária e que inclui também toda a diversidade de algas verdes. Então, aqui só olhando aqui nesse cladograma, a gente tem as plantas terrestres aqui associadas a algumas linhagens, como Coleochaetophyces, Ignematophyce e Carophyce. A gente vai olhar um pouco das características dessas algas e que são interessantes para o contexto que permitiram a invasão do ambiente terrestre pelas plantas terrestres, pelas embriófitas. E a grande novidade, as grandes características, as principais características morfológicas que estão associadas às embriófitas, às plantas terrestres, é a sua capacidade de sobreviver nesse ambiente, que é bem diferente do ambiente em que os ancestrais delas estavam, né? Então, essas plantas é uma linhagem de organismos aquáticos que conseguiu colonizar o ambiente terrestre. Então, para a gente tentar entender a diversidade morfológica e mais para frente a evolução dessas plantas,
Em primeiro lugar, é interessante a gente comparar o ambiente aquático e o ambiente terrestre em relação às necessidades das plantas que estão em cada um desses ambientes e também das pressões que os ambientes exercem sobre as plantas. Então a gente pode aqui comparar o ambiente aquático e o ambiente terrestre quanto a três principais tipos de fatores. Em primeiro lugar, a água, né? A água é essencial à vida, então no ambiente aquático essa água ela está amplamente disponível, basta você estar lá que você tem acesso a ela, enquanto no ambiente terrestre o acesso à água é extremamente restrito, né? Mesmo se você está perto de corpos de água, você tem que ter acesso a esses corpos de água e o nível deles é variável, né? Então você depende, essa planta que está no ambiente terrestre, os organismos que estão no ambiente terrestre têm que lidar com esse estresse hídrico que vai ter níveis diferentes, né? Então, o estresse hídrico que você sofre próximo a um corpo de água é muito diferente do que daquele que existe num ambiente desértico, por exemplo. Outro fator super importante é a aquisição de nutrientes. No ambiente aquático, eles estão, de maneira geral, mais disponíveis, existe um acesso mais fácil aos nutrientes que estão dissolvidos na água, né? Então, por estarem dissolvidos na água, eles podem ser facilmente capturados por essas plantas. Óbvio, existe heterogeneidade quanto à disponibilidade de nutrientes no ambiente aquático também, mas, grosso modo, essa heterogeneidade é muito menor do que a gente vê no ambiente terrestre. Esses nutrientes só estão disponíveis no solo, né? Então a planta consegue obter os gases necessários aí, fazer troca de gases, principalmente obtenção de gás carbônico a partir do ar, mas exceto o gás carbônico, os demais nutrientes que ela precisa têm que ser obtidos a partir do solo, né? E a heterogeneidade de nutrientes do solo é mais variável do que no ambiente aquático. Além disso, né, você explorar o ambiente aquático é muito mais fácil do que explorar o ambiente do solo, né? Então, para essas plantas crescerem no ambiente aquático, não existe um impedimento físico muito grande a elas crescerem no ambiente aquático, enquanto crescer no solo é muito mais problemático, né? O solo é um meio compactado que promove atrito, então, assim, para tecidos orgânicos isso é muito complicado. Além disso, existe o problema de suporte, né? Então, a gravidade é muito mais, não muito mais forte, né? Mas ela se torna um problema maior no ambiente terrestre, dado que no ambiente aquático é possível as plantas flutuarem, né? Então, por essa diferença de densidade, diferença de densidade não, né? Mas a diferença de interação entre os organismos através da sua densidade e no meio aquático é muito diferente do que a gente vê no ambiente terrestre, em que não é possível essas plantas simplesmente flutuarem. Então, para poder existir no ambiente terrestre, as plantas tiveram que lidar com diversos problemas, vários deles relativos a esses três pontos e alguns outros que a gente vai conversar daqui a pouco. Né? Então, antes da gente olhar para as plantas terrestres de fato, vamos ver algumas características dessas linhagens de algas que são proximamente relacionadas a elas dentro aí desse grupo chamado Streptophyta. Então, em Carophyceas, a gente já tem uma característica que acontece também nas plantas terrestres e que é interessante, que é a presença de crescimento apical. Em muitas algas, o crescimento ele se dá a partir das margens, né, dos talos das algas. E já em Carophyce, o que nós vemos é uma predominância do crescimento a partir do ápice das plantas, né? Então, elas crescem apenas no ápice. O ápice é meristemático e vai produzindo tecidos que permitem alongamento aí das plantas. Em Carophyceas, a gente também tem uma característica que é super interessante de plantas terrestres, que é a presença de oogamia. Então, os gametas, eles são produzidos em estruturas separadas, né? Existem estruturas masculinas que vão produzir gametas masculinos e estruturas femininas que vão produzir gametas femininos. Outro grupo interessante da gente olhar são as Coleochaetophyceae. Em Coleochaetophyceae ocorre a nutrição do zigoto. O zigoto a gente vai ver daqui a pouco quando estiver olhando o ciclo de vida, mas ele é o quê?
esse organismo que é formado a partir da fusão de dois gametas, né? Em muitos grupos aquáticos, os gametas se fundem no ambiente livremente e a partir daí eles próprios têm que obter os seus nutrientes e dependem exclusivamente de si mesmos. Em Coleoquetophysa ocorre a nutrição do zigoto, que é algo que também a gente vê nas plantas terrestres. Além disso, aqui neste grupo, a gente além de crescimento marginal, a gente pode ter alguns grupos de algas que têm crescimento apical. Então, existe aí, né, espalhado na filogenia dessas algas onde estão incluídas as plantas terrestres, essa capacidade de desenvolver um crescimento apical. Por fim, o último grupo de algas que nós vamos olhar são as ignematophysias, que apresentam uma característica extremamente importante, que é a presença de esporopolenina, que é um polímero que protege o zigoto contra a dessecação, contra o ambiente externo, né? Então, a esporopolenina é um polímero extremamente resistente, ela tem esse nome porque ela é encontrada nas paredes de pólens e nas paredes de esporos, que são muito resistentes, né? Então, para a gente ter uma ideia, a maior parte do registro fóssil de plantas ele é formado de plantas terrestres, né? Ele é formado por esporos e grãos de pólen, que se preservam aí por milhões de anos, são fáceis de fossilizar, então a gente tem esses polímeros que são extremamente resistentes e perduram por bastante tempo e protegem esses zigotos aí nessas plantas. Então, sumarizando, né, tanto a oogamia quanto a capacidade de nutrir os zigotos, ter os zigotos protegidos por um polímero que ah, exerce uma barreira entre o ambiente interno do zigoto e o exterior, além da presença de crescimento apical, são características que já ocorriam nas linhagens que dão origem às plantas terrestres. Elas não são necessariamente novidades evolutivas das plantas terrestres, mas todas essas características também estão presentes nas embriófitas e permitem ou facilitam com que elas estejam no ambiente terrestre. Então, a existência dessas características nessa linhagem das estreptófitas, com certeza facilitou com que essas plantas pudessem conquistar um ambiente muito diferente do ambiente aquático. E essas adaptações ao ambiente terrestre estão, de maneira geral, intimamente ligadas com a proteção e o desenvolvimento desses organismos em um ambiente que ele não tem muita água, né? Então, ou não tem água em abundância, não tem água constantemente, nem nutrientes também. E, como eu disse, elas são fundamentais, foram fundamentais para permitir a transição dessas linhagens da água para o ambiente terrestre. Além dessas características que a gente já viu que não são novidades evolutivas para as plantas terrestres, não são características exclusivas delas e já ocorrem também em algas, especialmente as estreptófitas, as embriófitas elas têm algumas características que são marcantes dentro deste grupo, que também estão intimamente associadas com a transição para o ambiente terrestre e que não ocorrem em outros grupos de plantas verdes. São essas quatro: a alternância de gerações, a cutícula, a presença de gametângios protegidos, né, que são os gametângios são arquegônios dos anterídeos, a gente vai ver em detalhe daqui a pouco, e a presença de um parênquima tridimensional. Vamos olhar então cada uma dessas características em detalhe. Algumas são mais tranquilas de serem compreendidas, outras são mais complexas, especialmente a alternância de gerações, né? Então a gente sempre tem uma dificuldade em entender o que são esses, como é que funciona a alternância de gerações. Então aqui vamos só dar uma olhada nas estreptófitas aquáticas novamente, que tem um ciclo de vida muito diferente do ciclo de vida que a gente tem nas plantas terrestres. Nessas plantas, o ciclo de vida ele é aplobionte, aplonte. Aplobionte quer dizer que você tem apenas uma fase de vida, existe apenas um organismo, né? Bionte é um ser, em grosso modo, e ele é, então a gente só tem aplo, ou seja, só um aplo quer dizer um, então um bionte, um ser ali nessa fase de vida. E a plonte se refere à carga cromossômica desse ser, né, que é, no caso, composta apenas por
um conjunto de cromossomos, tá? Então a gente tem aqui um exemplo de uma alga estreptófita, de uma espirógira. Ou seja, a gente tem duas espirógeras, dois filamentos de espirógera aqui, e cada uma delas tem um conjunto de cromossomos, elas são haplontes, tá? Quando ocorre fecundação cruzada dessas plantas, você tem esses dois filamentos, eles vão estabelecer essas pontes aqui, vai ocorrer uma conjugação, e o conteúdo citoplasmático de uma das células passa para outra, formando um zigoto, certo? Esse zigoto ele tem dois conjuntos de cromossomos, ou seja, ele é diplonte, certo? Então, aplonte se refere a uma célula que ela tem um conjunto de cromossomos, diplonte é uma célula que tem dois conjuntos. Passa a ser diplonte essa célula. Só que por que a gente chama esse ciclo de aplonte apenas? Porque a partir da formação do zigoto, que é um evento de fecundação cruzada, a primeira divisão celular que vai acontecer, ela é meiótica e vai gerar então novas duas células que têm carga cromossômica N. Então, no ciclo de vida haplobionte e aplonte, o único momento que a gente tem uma célula que é diplonte é no momento da fecundação cruzada, né? Você junta duas células, junta esses dois conjuntos de cromossomos, formando uma célula que tem dois conjuntos, mas aí, né, isso já vai se dividir, essa célula já vai se dividir, soltando duas novas com apenas um conjunto de cromossomos. O que acontece nesse momento, por que a gente tem isso, é para que ocorra a recombinação entre esses cromossomos, né? Então isso aqui aumenta a diversidade genética dessas células. Fecundação cruzada, de maneira geral, aumenta a diversidade genética, porque ocorre recombinação entre as cargas cromossômicas das duas células que se fundiram, que vão dar origem a duas novas células. Vamos olhar como é que isso aqui funciona no ciclo de vida de uma Chlamydomonas, também é uma alga verde, tá? Que também tem um ciclo de vida aprobionte. Então a gente tem aqui duas alguinhas aqui, duas Chlamydomonas, vivendo suas vidas tranquilas, muito bem, obrigado. Elas vão se desenvolver, crescer, ficar grandes, e dado momento elas vão se dividir. Cada uma delas vai sofrer divisões mitóticas, produzindo aí novas células. Tá? Então essas células aqui elas têm carga cromossômica N, elas vão se dividir, formando várias células com carga cromossômica com um conjunto de cromossomos apenas, e vão liberar essas células aqui no mundo, que são os ósporos ou gametas. Né? Eles são chamados ósporos porque são gametas que se movem, né? Mas a gente não precisa levar isso aqui em conta. São gametas que a gente não sabe, não existe uma diferenciação sexual entre esses gametas. Todos eles são móveis, tá? Então esses gametas aqui eventualmente vão se encontrar, vão se fundir, né? Vai ter uma fusão entre essas duas células, o conteúdo citoplasmático delas vai se tornar um só, e a gente vai ter aqui a formação de um zigoto 2N. Tá? Então a gente tem duas cargas cromossômicas nessa célula. Esse zigoto, no caso aqui da Chlamydomonas, pode formar um zigósporo que vai ser protegido por uma camada de esporopolenina e ficar no ambiente aí até que se formem, tenha condições propícias para que ele possa liberar novas células. Mas o que acontece é que esse zigoto não vai sofrer nenhum tipo de divisão mitótica. A primeira divisão celular que ele vai sofrer é a divisão meiótica, ou seja, essa célula que tinha dois conjuntos de cromossomos vai imediatamente dar origem a duas células com uma carga de cromossomos cada uma, certo? Fechando o ciclo aqui de vida da Chlamydomonas. Ok? Então a gente tem reprodução sexual, em que os gametas se fundem, formam um zigoto com dois conjuntos de cromossomos. Esse zigoto sofre uma divisão meiótica, produzindo novas alguinhas que vão aí eventualmente dar origem a gametas por mitose e promovendo a manutenção desse ciclo de vida dessas algas. Então esse é um ciclo de vida haplobionte. A gente tem apenas um ser, né? Um organismo, que é essa célula aqui, a alguinha aqui, que produz gametas, né? Para fazer fecundação cruzada. Note que assim, o gameta gera uma alga que foi a alga que gerou o gameta, certo? O mesmo tipo de organismo que gerou o gameta, não é a mesma, né? Obviamente, mas pra vocês entenderem. Isso é um ciclo de vida haplobionte, aplonte. Um ser de vida, haplobionte, e que esse ser vai ter carga cromossômica N.
ok? Essas células aqui, elas têm apenas um conjunto de cromossomos. Nas plantas terrestres, o que nós temos é uma alternância de gerações. Nós temos um ciclo de vida que ele é diplobionte, ou seja, existem duas fases de vida. Dois organismos diferentes fazem parte do mesmo ciclo de vida. Note que aqui a gente não está fazendo uma diferenciação entre diplobionte aplonte ou diplobionte diplonte, porque aqui dentro do ciclo de vida diplobionte, cada um desses organismos, cada uma dessas fases de vida vai ter uma carga cromossômica, vão ter uma carga cromossômica particular. Uma fase de vida vai ser aplonte e a outra fase de vida vai ser diplonte. Então, o ciclo diplobionte sempre inclui fases de vida aplontes e diplobiontes. No caso, a gente vai ter uma fase adicional que ela vai ser diplonte, que é o que a gente chama de geração esporofítica. Tá? A gente vai ver por que ela tem esse nome em detalhe agora. Então, a geração gametofítica numa planta terrestre, ela é mais ou menos similar ao que a gente vê, acabou de ver aqui para Chlamydomonas. A gente tem um gametófito, é o nome que nós damos a esse organismo, que é multicelular e que, através de divisões mitóticas, gera gametas. Tá? No caso aqui das plantas terrestres, a gente não tem dois gametas móveis, temos um gameta feminino, que ele é séssil, e um gameta masculino, que é móvel. Tá? Sempre que um gameta ele é séssil, ou ele não se desloca no ambiente, ele é considerado feminino. E o gameta masculino, que é o que se move, é o que se move. Ok? Então até aqui, nada muito diferente do que a gente viu para aquela alga. A gente viu um exemplo de Chlamydomonas, que é uma alga unicelular, mas ela poderia ser pluricelular, certo? Aqui a gente tem um tecido inteiro, são organismos pluricelulares que vão produzir por mitose gametas. Quando ocorre a fertilização desses gametas, quando eles se fundem, o que nós vemos é a formação do zigoto, do mesmo jeito que nós vemos para Chlamydomonas. A diferença é que aqui o zigoto não vai sofrer uma divisão meiótica. O zigoto vai sofrer sucessivas divisões mitóticas, dando origem a um tecido que tem a mesma carga cromossômica que ele. Se um zigoto ele é formado pela fusão de duas células, cada uma com um conjunto de cromossomos, ele é uma célula com duas cargas dois conjuntos de cromossomo. E se ele sofre sucessivas divisões mitóticas formando um tecido, que é o tecido do embrião, esse embrião vai ter também, cada uma das suas células, dois conjuntos de cromossomo. O embrião nada mais é do que um corpo do esporófito jovem. Tá? Então aqui o esporófito é a nova fase de vida que nós vemos nas plantas terrestres. Tá? Esse esporófito, quando em tecidos específicos, que são os esporângios, a gente não precisa se preocupar com isso agora, for promover a reprodução dessas plantas, ele vai produzir células também por meiose. Tá? Então, esse esporófito, que era 2N, vai produzir células reprodutivas através de meioses. Essas meioses, elas geram esporos, que são N, tem apenas uma carga cromossômica, dado que eles foram gerados por meiose a partir do tecido do esporófito. Então a gente tem esses esporos N aqui, foram gerados por meiose a partir do tecido do esporófito. E esses esporos vão dar origem a novos gametófitos. Não é necessário que os esporos se fundam entre si. Um único esporo vai sofrer sucessivas divisões mitóticas, dando origem a um tecido pluricelular do corpo do gametófito. Certo? Então, só recapitulando de uma maneira geral. Em plantas terrestres, nós temos um ciclo diplobionte, que inclui a divisão desse ciclo em duas fases de vida. Uma fase de vida esporofítica, a gente tem um organismo pluricelular, que é o esporófito, e uma fase de vida gametofítica, que inclui um indivíduo pluricelular, que é o gametófito. Os gametófitos têm esse nome porque eles produzem gametas através de mitoses, dão origem a gametas femininos e masculinos. A fusão entre esses gametas dá origem a um zigoto, que, por diferentes
e sucessivas divisões mitóticas dá origem a esse tecido que é o esporófito. Quando o esporófito vai se reproduzir, ele produz esporos através de divisões meióticas. Por isso que ele se chama esporófito. É a planta que produz esporos. É isso que quer dizer esporófito. Planta que produz esporos através de meioses. E esses esporos sofrem divisões, cada um deles sofre divisões mitóticas, dando origem ao gametófito, fechando o ciclo de vida das plantas terrestres. Então, a gente olhamos as algas, olhamos aqui as plantas terrestres, olhamos mais de uma vez. Recomendo que vocês parem, olhem, analisem essa figura com calma para tentar entender isso. Mas, ao mesmo tempo, não se preocupem, que a gente vai ver isso de novo em breve. Tá? A gente vai ver ciclos de vida muitas vezes ao longo dessa disciplina. Ok? Então, recapitulando aqui, nós temos que a alternância de gerações, ela inclui um esporófito aí nas fases de vida das plantas terrestres, e isso tem algumas, não necessariamente vantagens, né, mas afetam como essas plantas vão interagir com o ambiente. A principal consequência da existência de um esporófito é que vão ser produzidos mais esporos. Um esporófito pode produzir muitos esporos. E esses esporos, eles vão promover a formação de gametófitos sem que haja necessidade de fecundação cruzada. Então, sim, você produzindo vários esporos, você consegue produzir vários gametófitos. Obviamente, os gametófitos só vão se desenvolver tendo as condições propícias, mas como o ambiente é muito heterogêneo, você produzir uma grande quantidade de esporos maximiza a chance de algum deles cair num lugar aí que seja adequado, gerando um gametófito que aí depois vai promover fecundação cruzada. Além disso, a gente tem aí uma característica muito interessante do fato dessas plantas, dos esporófitos, serem diploides, né? Serem diplontes, terem duas cargas de cromossomos. Elas protegem essas plantas contra alelos deletérios e isso é interessante porque mantém a diversidade genética dessas plantas. Então, vamos tentar entender como é que isso funciona. Né? Se você tem um alelo que ele é deletério, ou seja, ele vai promover a morte do organismo que porta esse alelo, e você tem apenas uma carga cromossômica, o organismo que possui esse alelo vai morrer. Mas, numa geração 2N, é possível que você tenha um heterozigoto e que esse alelo talvez traga algum tipo de prejuízo, mas não leva à morte do organismo, porque o outro alelo, que não é deletério, segura a onda. Então você tem a manutenção desses organismos heterozigóticos. Isso é interessante porque um alelo ele é deletério dependendo das condições do ambiente em alguns casos. E nesses casos, pode ser que com mudanças do ambiente, esse alelo que antes era deletério deixe de ser tão problemático. Um exemplo muito interessante disso é a anemia falciforme. Então a anemia falciforme ela mata os indivíduos que são duplo recessivos, né, que tem os dois alelos para anemia falciforme, porque as hemácias não conseguem funcionar muito bem ali e a pessoa morre. Mas em áreas que você tem alta incidência de malária, quem é heterozigoto tem uma vantagem aí porque não vai ter tantos problemas com a malária, certo? Então, sim, você ter a manutenção desse alelo que é deletério na população humana, em um determinado contexto, ele é vantajoso. Então, isso pode acontecer, é uma vantagem de você ter uma geração diploide nas plantas, assim como nós somos diploides. E além disso, né, permite que você possa expressar essa variabilidade genética de maneira maior, né, que isso vai ter a ver com essa manutenção desses alelos aí. Você tendo maior diversidade gênica e maiores eventos que permitem recombinação, você pode ter uma maior variabilidade que vai poder apresentar diferentes tipos de resposta ao ambiente. Ok, então vimos a alternância de gerações, vimos como que é o ciclo de vida das plantas terrestres, vamos ver novamente, mas agora vamos dar uma olhada aí nas cutículas, que são essa camada de cera que protege as superfícies das plantas terrestres. Então, todos os órgãos das plantas terrestres são cobertos por uma camada de cera ou de gordura, depende do grupo, né?
que vai proteger elas contra o dessecamento. Essa camada de cera evita que os tecidos percam água para o ambiente muito facilmente, certo? Então aqui a gente tem a epiderme de uma folha, tem o parênquima, aqui o parênquima que está realizando a fotossíntese, a gente tem outros tipos de células aqui, fibras, etc. E aqui a epiderme, que é a camada mais externa do tecido dessas plantas. E sobre essa camada mais externa, sobre a epiderme, a gente tem essa camada aqui ó, de cera ou gordura que protege a epiderme da dessecação. A terceira característica que nós vamos ver para as plantas terrestres tem a ver também com reprodução, mas também com proteção contra o ambiente externo. Né? Então essas plantas têm gametângios protegidos por camadas de células estéreis. Os gametângios são tecidos especializados que, como o nome diz, produzem gametas. Tá? Então aqui nas plantas terrestres, esse tecido ele vai estar coberto por uma camada de células estéreis. Então aqui a gente tem um gametângio, aqui nós temos os gametas, ou o tecido que produz os gametas, e existe uma camada de células em volta dele, circundando, protegendo ele. Camadas de células que não estão produzindo os gametas, tá? Aqui a gente tem um outro gametângio, aqui temos um gameta e uma camada de células estéreis que protege este gameta. Vamos ver em detalhe isso daqui, olhando especificamente para o gametângio feminino, que nós damos também o nome de arquegônio. Tá? Então, o arquegônio são essas estruturas que vão conter dentro delas o gameta feminino, apenas um gameta séssil, que não se move, e ele vai estar circundado, vai estar dentro dessa estrutura que parece um jarro, né? Parece um vaso, na base desse vaso, e ele é formado por uma camada de células que tem um pescoço alongado e uma área aqui, um canal, que é por onde vão entrar os gametas masculinos para fecundar aqui o gameta feminino, certo? O arquegônio inclui um gameta feminino e ele tem essa forma de garrafinha aqui, que é composta por essas camadas de células estéreis. Os gametângios masculinos são chamados de anterídeos, tá? E eles também, de igual modo, têm uma camada de células estéreis, mas nesse caso em um formato de bolsa, que dentro dela vai ter os tecidos que produz os gametas masculinos. No momento que esses gametas amadurecem, essa bolsa se rompe, liberando eles no ambiente estéril. E por fim, a última característica que nós vamos ver é a presença de um parênquima tridimensional. O parênquima é o tecido mais básico das plantas, né? Um tecido multipotente que dá origem a outros tipos de tecidos. Ele é o tecido, digamos, primordial das plantas. Existe parênquima ali nas algas, existe parênquima nas plantas terrestres, mas de maneira geral o parênquima das algas ele está organizado numa estrutura laminar. Né? Algumas algas são compostos por mais de uma camada de células laminares, 2, 3, acaba sendo comum quando você tem mais de uma camada de células, mas aqui nas plantas terrestres a gente tem uma mudança muito forte para uma estrutura que é tridimensional de fato. Né? Você tem várias camadas de células sendo circundadas por uma epiderme. Essa mudança na estruturação do parênquima é muito interessante porque ela afeta a relação entre volume e superfície das plantas. Nas algas, você tem uma estrutura laminar super ampla que tem alto grau de contato com o ambiente, é interessante porque você maximiza a área para você fazer trocas com esse ambiente, tanto para você liberar qualquer tipo de substância que a planta for liberar, como para absorver substâncias que estão dissolvidas na água. Já no contexto das plantas terrestres, você quer diminuir a interação que as células têm com o ambiente, dado que esse ambiente é muito mais problemático. Ele pode levar à perda de água muito fácil. Né? Então, uma maneira de você fazer isso é você tridimensionalizar as estruturas, porque aí você resolve esse problema de contato extremo com o ambiente. Para vocês entenderem isso mais fácil, sugiro que vocês peguem aí uma folha de papel, qualquer folha de papel na sua
casa aí. Olha essa folha de papel. Essa folha aberta, ela é similar a uma alga, né? Uma alga laminar. Se amassar essa folha, ela vai se tornar uma estrutura tridimensional. E você vai perceber que grande parte da área que estava em contato com o ambiente, com o ar aí, já não está mais. Está para dentro dessa esfera que você criou, uh, compactando essa estrutura plana que é a folha de papel. É a mesma coisa que ocorre com as plantas uh, e que permite com que elas possam se proteger mais do ambiente terrestre. Então, note que várias das características que nós vimos aqui, tanto das que tinham na linhagem das plantas, que permitiam com que elas ocuparam o ambiente terrestre, quanto as que são novidades evolutivas para elas, típicas das plantas terrestres, tem a ver com essa relação com o ambiente, com a proteção contra o ambiente terrestre, que é muito mais problemático. Aí aqui só para ressaltar que o parênquima, esse parênquima tridimensional, ele vai se originar a partir de um meristema apical, né? Então, todos os tecidos da planta, aqui a gente tem uma parte do caule jovem, obviamente, aqui tem folhas super jovens, eles vão se originar, outros tecidos meristemáticos laterais se originam a partir desse meristema apical. Aqui a gente tem folhas primórdios foliares, folhinhas super jovens aqui. Então, as divisões celulares que ocorrem nesse meristema apical vão acumulando células para baixo dele, que depois vão se diferenciar nos diferentes tecidos da planta. Mas, inicialmente, todas essas células estão na forma de um parênquima, tá? Então, essa era a última característica que nós íamos ver das plantas terrestres. A gente conversou um pouco sobre as características das algas, da linhagem de algas em que as plantas terrestres estavam incluídas, que permitiram com que elas ocupassem o ambiente terrestre. Também falamos das principais características morfológicas das próprias embriófitas, como a alternância de geração, a cutícula, os gametângios protegidos e o parênquima tridimensional, todas também em maior ou menor grau associadas com a permanência dessas plantas no ambiente terrestre. Era isso que a gente tinha para ver hoje, então até a próxima.